Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 58, falando agora sobre séries de potências. Um tópico bastante importante no nosso curso de análise. Desde os primórdios do cálculo da análise, lá no século XVII, as séries de potências ocupam um lugar importante. Vamos só para a gente pensar um pouquinho, porque a gente já falou em algum momento nesse curso, você talvez já tenha visto nos seus cursos de cálculo, como é bom você poder pegar uma função e poder aproximá-la por um polinômio. Que tipo de vantagem isso traz? E aí o cálculo numérico elucida isso até melhor. Que tipo de vantagem tem você pegar uma função desconhecida, não sei exatamente qual comportamento, e escrevê-la como, aproximá-la por um polinômio? Então, quer dizer, essa ideia do polinômio é sempre muito bacana. Tem a ideia de, olha, eu me aproximo do gráfico de uma função através do gráfico de um polinômio, e quanto maior o grau desse polinômio, melhor. Bom, então nós podemos pensar que esse grau desse polinômio pode ir até o infinito. Então, essa ideia nos remete ao conceito de série de potências que nós vamos ver. É um conceito diferente do que nós vimos nas aulas anteriores, em que a gente falava sobre séries numéricas. Séries numéricas pra gente, então só pra gente já indicar e entender a diferença, uma série numérica é um somatório, n de 1 até infinito, de AN. Os ANs fazem parte de uma sequência A1, A2, A3, A4, assim por diante, uma sequência de números reais, está fixado. Agora, para a gente, uma série de potências vai ser algo que envolve potências de um x, que envolve potências de uma variável. Então, não vai ser só algo fixado que eu conheço, mas vai ser, na verdade, algo dependendo de um certo x, pode ser de 1 até o infinito, mas é mais comum aqui a gente começar do zero, porque a gente começa permitindo a potência zero do x, ou seja, permite um termo constante a zero aqui. Então agora a gente vai ter uma variável na história, potências dessa variável, que isso aqui nos remete a pensar o seguinte, olha, se eu fosse escrever isso aqui como utilizando aquela história dos 3 pontinhos, né? Então posso pensar assim, A0 mais A1x mais A2x² e assim por diante. É isso que isso aqui quer significar. Eu quero pegar então um polinômio de grau n, só que eu quero fazer esse grau tender a infinito. Então é basicamente essa a ideia de definir séries de potências. Séries de potências são um caso particular de séries de funções. Séries de funções nós vamos estudar ainda nas últimas videoaulas deste curso. Só que eu estou trazendo esse assunto séries de potências porque ele ocupa um lugar importante no curso de análise, principalmente por conta dos objetivos que nós temos por ser um primeiro curso, um curso introdutório. Acredito que o conceito de série de potências primeiro aqui nos traz uma ideia melhor sobre o geral do curso, sobre o geral da área de análise. Bom, então primeiro vamos começar aqui definindo formalmente, que é o que eu mais ou menos já dei uma dica aqui no quadro, mas formalmente significa o seguinte, pega x uma variável real, uma indeterminada, e a n uma sequência fixada de números reais. Os AN estão fixados, o x pode ser qualquer coisa real. Nós chamamos de série de potências a expressão que aparece aqui. Esse somatório n de 0 até infinito, a nx elevado a n. Notem que para cada x real fixado, isso aqui vira uma série numérica. Olha a diferença, estou chamando de série numérica, que é o que nós estudamos até a aula passada, e séries de potências agora, séries desse tipo, quando x é uma variável. E aí estou chamando isso daqui de S de x, porque para cada x eu tenho uma série numérica diferente. Se eu tiver o x igual a 0, eu tenho uma série numérica. Se eu tiver o x igual a meio, eu tenho uma outra série numérica. X igual a 1/3, outra série numérica. X igual a 1, outra série numérica. X igual a π, outra série numérica. Para cada x, eu tenho uma série numérica diferente, que pode convergir ou divergir. Então, para cada x, essa série numérica resultante pode convergir ou divergir. Pode ter valor ou pode não ter valor. Ao chamar de S de x, você deve estar pensando assim, então professor, isso quer dizer que isso aqui é uma função? Está em função de x? Está em função de x, mas ainda não é exatamente uma função, porque para ser função não tem que ter só a lei, que é o que está dado aí, mas tem que ter um domínio. E nesse domínio, o domínio da função
para cada valor do domínio eu tenho que ter um valor assumido no contradomínio nesse ponto. Então aqui o que está faltando para mim é que eu preciso determinar ainda um domínio para que isso aqui seja chamado de função. Mas essa ideia está em função do x. Para ser função formalmente, eu ainda preciso dizer quando é que isso aí está bem definido, que é o que nós vamos fazer nas próximas videoaulas, já começando hoje com alguns resultados. Esses ANs que aparecem aí nós chamamos claramente de coeficientes, porque isso aqui está nos lembrando bastante polinômios, né? Então é bem uma... É como se o polinômio a gente vai até um certo grau n, aqui o n vai até infinito, então é uma espécie de generalização de polinômio de uma variável, né? Outra observação que cabe eu fazer aqui é que eu também posso chamar de série de potências, alguém pode chamar de série de potências também, expressões do tipo somatório de AN, x menos x0 elevado a n, em que o x0 é um número fixado. O x é variável, mas o x0 é um número fixado. Expressões desse tipo são chamadas séries de potências também. É mais comum a gente trabalhar principalmente nesse momento mais introdutório com séries de potências desse tipo, em que o x0 é zero. Então, isso daqui é um caso particular do de baixo. Isso aqui são séries de potências também, isso também, tá? Tanto faz qual você quer definir primeiro, mas aqui, quando eu tomo x0 igual a zero, estou no caso particular, que é o que mais nos interessa nesse primeiro momento, tá bom? Bom, vamos então fazer um resultado, um teorema bastante importante da nossa teoria aqui de séries de potências. Esse teorema que está dito aí, eu vou fazer uma representação geométrica dele aqui, que é bastante importante. Primeiro, como eu disse para vocês, a série de potências S de x depende do x. Então, é uma nx elevado a n, com n do zero até infinito, mas o n podia ser 1, 2, 3, enfim, seja lá o que for. A nx elevado a n, isso daqui é uma série de potências. Para cada x pode convergir, pode não convergir, não sei. Mas uma coisa é o seguinte, se eu trocar o x por zero, isso aqui vai dar a série do zero. Série constante igual a zero, você sabe que converge. Você sabe que converge. Então, quando eu trocar o x por zero, com certeza é convergente. Seja qual for a série de potência, sempre tem um valor em que ela é convergente enquanto série numérica, que é o x igual a zero. Claro. Mas será que ela converge para outros pontos também? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que sim, que é o que mais nos interessa. E esse teorema nos diz o seguinte: suponha que exista um c diferente de zero, então vou trocar o x por c. Suponha que existe um c diferente de zero, tal que a série de potências no x igual a c é convergente. Vejam que para eu falar de série convergente, eu estou falando de série numérica. Eu troquei o x por um número real e isso virou uma série numérica. E é os conceitos de convergente que nós estudamos nas aulas anteriores. Tá? Então, existe um c tal que esta série é convergente. Eu não sei se esse c é positivo, se ele é negativo, tanto faz. Mas a questão é o seguinte, diz esse teorema que se isso acontece, então a série de potências é convergente enquanto série numérica para qualquer x entre menos módulo de c e módulo de c. Tá mal escrito aqui, tá, pessoal? Porque aqui dá a entender que o c é positivo, mas não é bem isso. Deixa eu escrever melhor, deixa eu fazer o desenho aqui de uma maneira mais clara. Tem o módulo de c, tem o menos módulo de c. É claro que esse ou esse valor, não sei qual, é igual a c. Se o c for positivo, módulo de c é igual a c. Mas se o c for negativo, o menos módulo de c que é igual a c, certo? Você sabe disso. Então, num desses dois pontos, eu sei que a série converge. Olha o que nos diz o teorema. O teorema nos diz que essa série é convergente para qualquer x aqui dentro deste intervalo entre menos módulo de c e módulo de c. Está faltando um módulo aqui. Ou seja, isso aqui nos diz que o x, ele é sempre... que a série é convergente para qualquer x que esteja entre menos módulo de c e módulo de c, como aparece aqui nessa figura. Se eu sei que a série converge em um ponto c diferente de zero, então converge em todo um intervalo aberto.
como eu disse para vocês, essa série pode converge no C por hipótese. Então ela converge aqui ou aqui, não sei qual. Se você for positivo é aqui, se você for negativo é aqui. Mas eu não sei o que acontece no outro extremo do intervalo. Tá? Eu tenho dois extremos, eu sei que num ele converge por hipótese, mas no outro eu não sei. Mas eu sei que dentro converge para todo mundo. Isso é bacana, né? Se eu sei um ponto é que ela converge, então eu sei um intervalão aberto em que ela converge. Vamos demonstrar isso rapidinho? Claro que nós vamos usar argumentos então de séries numéricas que nós vimos até a aula anterior. Suponha, a hipótese é que a série converge no ponto C. Então, isso significa, por resultados das aulas anteriores, que se a série é convergente para o x igual a c, então o seu termo geral, que aqui vai ser o ANC elevado a n, converge a zero. É resultado lá do tópico de séries numéricas. Se essa série se essa sequência é convergente, então ela é limitada. E se essa sequência, então, ANC elevado a n é limitada, o que significa por definição? Significa que existe um número real positivo m maiúsculo, tal que o módulo de AN se n é menor ou igual a m para todo n natural, inclusive o zero, porque aqui a gente está permitindo o zero. Bom, vamos pegar um x qualquer neste intervalo entre menos módulo de c e c. Sendo assim, nós podemos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos estudar o termo módulo de ANx elevado a n. Como c é diferente de zero, eu posso multiplicar e dividir essa expressão por c elevado a n. Foi o que eu fiz aqui. E aí, só brincar com o módulo, fica assim, ANC elevado a n aqui no numerador, ficou o x elevado a n, mas eu separei aqui no produto, também em módulo, e o c elevado a n aqui no denominador. Veja que eu não fiz nada dessa expressão para essa, a não ser colocar e multiplicar por c elevado a n e dividir por c elevado a n, que é não fazer nada, né? Agora, isso daqui, esta expressão que está aparecendo aqui, ela é menor ou igual a m vezes o módulo de x sobre c elevado a n. Por quê? Porque essa expressão aqui da esquerda é menor ou igual a n para todo n natural ou zero, como a gente viu aqui em cima. Claro? Então vejam só vocês uma coisa. Nós temos uma desigualdade. A nx elevado a n módulo é menor ou igual a m vezes x sobre c elevado a n. Você sabe que x sobre c elevado a n, como o x em módulo é menor ou igual ao módulo de c, o x estar aqui significa que o módulo dele é menor ou igual ao módulo de c. Como isso acontece, então x sobre c em módulo e elevado a qualquer potência é sempre menor estritamente do que 1. E se isso aqui é menor do que 1, eu posso pensar que isso aqui é o termo geral de uma série geométrica de razão x sobre c em módulo menor do que 1. E a gente sabe que séries geométricas com razão menor do que 1 são convergentes. Ora, então isso aqui, já que o m é uma constante, isso aqui nos dá origem a uma série geométrica com razão menor do que 1. Pelo teste da comparação, então a série do ANx elevado a n módulo também é convergente e mais do que isso eu posso estabelecer uma desigualdade. A série do ANx elevado a n em módulo é menor ou igual à série geométrica do x sobre c elevado a n multiplicado por n. Como eu disse para vocês, essa série da direita é a série geométrica com razão menor do que 1. Portanto, como esta aqui é convergente, pelo teste da comparação a de baixo também é convergente. Aqui está escrito errado, pessoal, não é razão, tá? É pelo teste da comparação. Pelo teste da comparação, essa série, que é a série do ANx elevado a n em módulo, é convergente. Ah, professor, mas está em módulo. Se está em módulo, significa que esta série aqui sem o módulo, a gente chama ela então de absolutamente convergente. A gente fala então que ela é absolutamente convergente. Ora, mas nós temos um resultado de videoaulas anteriores que nos diz o seguinte: qualquer série absolutamente convergente é também convergente. Portanto, S de x é convergente para qualquer x dentro do intervalo menos módulo de c e módulo de c, como a gente queria demonstrar. Então, em todas as vezes que vocês viram menos c, c aqui, entendam menos módulo de c e módulo de c. Aqui está meio que pressuposto que o c é positivo, mas é claro que o c pode ser negativo também. Ok? Como a gente queria demonstrar. Bacana, né? E esse teorema nos dá como consequência um corolário também bastante importante, que é esse que você está vendo aí na sua tela,
que, na verdade, nos diz então, uma outra coisa. Se eu sei onde ela é convergente, meio que também eu vou... Aliás, dado um ponto em que eu sei que ela é convergente, eu conheço um intervalão. Dado um ponto em que eu sei que ela é divergente, eu também vou saber um monte de coisa. Um intervalão também em que ela não é convergente. Olha o que está dito aí. Se S de x não é convergente, ou seja, é divergente num certo d diferente de zero, então a série também é divergente para qualquer x, tal que o módulo de x é maior do que d. O que significa isso, pessoal? Imagina, agora nós estamos pensando o seguinte, suponha que existe um x, vou mudar o texto aqui, um x igual a d, tal que S de d é divergente. É isso que eu tenho agora. É isso que eu tenho agora. Então, significa que o S de x é divergente para qualquer x, tal que módulo de x é maior do que o módulo de d. Professor, o que significa essa expressão módulo de x é maior do que o módulo de d geometricamente? Ora, simples. Aqui está a reta real, aqui está o zero. Eu não sei se o d está para cima ou para baixo do zero, se é positivo ou se é negativo, mas eu sei que o módulo dele está aqui e eu sei que o menos módulo de d está aqui. Eu não sei qual dos dois é d, mas eu sei que o menos módulo está aqui e o módulo está ali. E se, por hipótese, se eu descobrir que a série de potências é divergente neste d, seja aqui ou seja aqui, então eu já sei que ela é divergente para qualquer x nessas condições, ou seja, é divergente para qualquer x acima do módulo de d, é divergente para qualquer x abaixo do módulo de d. Você entendeu o que aconteceu? Se eu descobrir um C tal que a série é convergente para esse C, então eu descobri um intervalão aberto em que ela é convergente. E se eu descobrir um ponto em que ela é divergente, eu descobri então que o resto tudo é divergente. Vocês estão vendo que, de certa forma, com isso, eu vou tentando espremer a reta real em parte convergente e parte divergente? Próximo do zero, e aí esse próximo pode ir bem longe, né? Mas centrado no zero, eu estou descobrindo uma região em que a série é convergente, mas depois, se eu achei um ponto em que ela é divergente, ela vai divergir no resto. Tá vendo uma certa simetria aí? Bom, é isso que está acontecendo aqui pra gente. Veja porque eu estou falando da série de potência, no caso x0 igual a zero. Se fosse um x0 qualquer, eu teria que mudar um pouquinho nessa análise. O zero sairia daqui e viraria o x0, tá? Mas vamos demonstrar isso aqui rapidinho? Olha só como é que a gente demonstra esse resultado. Vamos supor que a série seja convergente para algum x que esteja ou abaixo do menos módulo de d ou acima do módulo de d. Tá? Vamos supor que ela seja convergente. Suponha por absurdo. Nós vamos mostrar, vamos chegar em algum absurdo. Tá? Agora, se eu descobrir, vamos supor que o x esteja aqui. Tá? Se eu descobrir que nesse x, se eu estou supondo, né, que nesse x a série S de x é convergente, então segundo o teorema que a gente acabou de demonstrar, a série tem que ser convergente em toda essa região entre menos x e x. Mas acontece que nessa região está o menos módulo de d e o módulo de d. Nessa região, seja aqui ou seja ali, está o d. E eu sei que por hipótese, a série é divergente no d. Então chegamos num absurdo. Entenderam? Se eu supus que ela é convergente no x, então em todo esse intervalo de menos x a x, a série teria que ser convergente, segundo o teorema que nós acabamos de demonstrar. Mas acontece que nesse intervalo está o módulo de d e o módulo de menos d. Acontece que nesse intervalo, portanto, está o d. Não sei se é aqui ou aqui, mas está o d. E no d ela é divergente. Não é convergente. Absurdo. Portanto, supor que para um x acima do módulo de d ou abaixo do menos módulo de d, supor que a S de x é convergente é um absurdo. Portanto, S de x é divergente nessas condições, como a gente queria demonstrar. Ok? Com isso, então, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.